Olá, meus queridos, como vocês estão? Uma alegria estar com vocês aqui conectado para o nosso bate-papo dessa semana. Essa semana nós daremos continuidade a o que iniciamos semana passada, falando sobre velhas tradições familiares. Foi um vídeo muito polêmico, no qual pessoas amaram, algumas pessoas ficaram incomodadas. E o nosso objetivo é trazer, sim, uma conexão, uma expansão da consciência e uma reflexão. Aqui eu não trago verdades, eu não trago valores que são rígidos, que são estreitos. Eu trago um bate-papo para a gente falar, para a gente se conectar e trocar, para a gente poder olhar e ampliar a nossa consciência. E hoje eu vou falar para vocês sobre as bênçãos ancestrais, os padrões, as tradições que nós trazemos, que nos trazem força, energia, sustentação e movimento de ação. E para a gente começar falando de aspectos positivos também das bênçãos ancestrais, nós trazemos um olhar de inclusão para o nosso sistema familiar, para o nosso sistema ancestral, que cada um dá aquilo que tem, que aprendeu e que pode dar. Muitos de nós trazemos o valor, a estruturação, a base da fé, da espiritualidade, da esperança do nosso sistema familiar. E isso eu posso trazer como uma grande chave de conexão de nós brasileiros. Nós temos como um campo coletivo, sistêmico aqui no Brasil. Somos um povo que temos muita esperança, que temos muita força de ação para nos mobilizarmos e caminharmos em direção ao novo. Inclusive, nós somos um país de miscigenação, nós acolhemos aqui na nossa terra, no nosso país, culturas do mundo inteiro, diversos povos que vieram de várias partes do mundo. Por exemplo, eu trago aqui na minha ancestralidade essa miscigenação. Por parte da minha mãe, que é gaúcha, eu trago lá atrás, um pouquinho mais longe, talvez bisavós, trisavós que são alemães. Uma outra parte muito bem estruturada que vem da parte do meu pai, que é lá mineiro. Eu trago povos e tradições de cultura indígena. Minha bisavó era índia, também vem da parte do meu pai. Uma parte dos familiares que eram missionários dentro da Igreja Católica. Então eu tenho um tio bisavô que foi bispo, o primeiro bispo inclusive da cidade de Montes Claros. Então olha só, quantas culturas, quantas miscigenações e quantas integrações. Isso que eu só estou falando um pouquinho aqui da minha família. E como eu trabalho com famílias, trabalho com pessoas, atendo muitas pessoas aqui de várias partes do Brasil, eu vejo muito essa miscigenação e nós temos como esse padrão familiar de bênção ancestral esses valores que é o da fé, o da esperança e o da resiliência. Uau, que palavra, né? Essa resiliência é a gente aprender a se adaptar, desenvolver recursos e forças diante de uma adversidade, diante de uma situação para agir. Então nós, o povo brasileiro, a gente traz essa força de resiliência. Isso vem de tradições que nós recebemos como base da nossa ancestralidade, para a gente poder ter essa sintonia de maneira harmoniosa, de maneira equilibrada. A gente precisa ter um olhar mais maduro, um olhar respeitoso para o nosso sistema familiar, com respeito, com também bastante energia, que tudo aquilo que a gente recebeu, a gente tem o bom senso e a oportunidade de olhar, separar o joio do trigo, aquilo que é positivo daquilo que é negativo, para a gente colocar em ação. Então, não existe verdades absolutas, e aí a gente pode trazer a frase do Mestre Jesus: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. E o nosso mesmo Mestre Jesus, numa passagem do Evangelho, questiona: quem são
a minha família? Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí a gente trazendo isso do micro para ir para o macro, olhando essa metáfora, essa palavra que Jesus nos trouxe. Na verdade, quando a gente olha, nós temos como portal da vida os nossos pais que nos trouxeram para a vida, para a gente ter a oportunidade de ter um corpo, de ter uma história e uma oportunidade de vivenciar através de novos começos ou recomeços. Estamos aqui no canal dos Tarefeiros, então a gente pode falar sobre a espiritualidade de uma forma ampla e raciocinada. Nós somos frutos de muitas e muitas vidas. E as gerações passadas do sistema do qual nós participamos pode muito bem sermos nós em outro tempo. Assim como as gerações futuras que vão nascer e que vão povoar o nosso planeta Terra no campo da regeneração, também serão nós numa reencarnação futura. O que você está aberto para fazer hoje para transformar? Velhos padrões, velhas tradições familiares que pode ter sido inclusive você que semeou e se conectou talvez de uma maneira falha. Eu gosto de uma frase que é muito bacana, que é assim: falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Mas para mim não falhar mais nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar consciência. E nós aprendemos, nós seres humanos, por repetição e por conhecimento e por significado. Quando nós somos crianças, a gente aprende de tanto repetir a mesma frase, as vogais, os conhecimentos nós vamos aprendendo. Quando nós somos adultos, o nosso campo mental, o nosso campo cognitivo, que é essa parte de aprendizagem, aprende por significado. E aquilo que tem um significado, ele tem que fazer um sentido. E aí, se faz a gente sentir, faz sentido. Então, nosso objetivo é trazer esse sentido de conhecimento, de fé raciocinada, mas que você revisite a sua história, revisite os seus padrões familiares, velhas tradições, mas com um olhar mais maduro, um olhar mais respeitoso. Quando a gente tem, isso é muito comum a gente ouvir falar, da minha família só eu posso falar mal, né? Da minha família ninguém mexe com ela. Minha família é assim, é assado, mas eu posso, o outro não pode. Então, foi esses mimimis que eu posso dizer que algumas pessoas ficaram incomodadas. Então, vamos olhar, vamos pegar um óculos. Talvez hoje que eu vou dar para vocês o óculos da maturidade para a gente poder olhar para a nossa família, para o nosso sistema familiar, como um sistema em desenvolvimento e em constante crescimento. Será que a gente pode olhar? Será que a gente não está na hora de questionar aqueles velhos padrões que são tragos e que são ditos e que são frutos de maus dizeres, de maus palavras? Por exemplo, aquele familiar, aquele momento que a família se reúne para falar sobre a namorada do sobrinho, a esposa do tio, porque ela é assim, ela é assada, ela vai dar certo, não vai dar certo, ela tem futuro, não tem futuro. Será que a gente não gasta muita energia com disse que disse, quando a gente poderia ter um olhar de trazer, falar, olha, o que essa pessoa está chegando aqui na família, o que ela traz para me agregar, o que ela traz para me incluir? E eu já ensinei para vocês em alguns vídeos passados, quando a gente tem alguma situação de incômodo, de conflito, a fazer o exercício. Mas quando a gente também tem uma coisa positiva, algo que a gente quer expandir, que a gente quer agregar, a gente também pode fazer o exercício. E nós precisamos aprender a lidar com essa dualidade, com a luz e a sombra. Tradições positivas e negativas que a gente traz dentro de nós, dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente e dentro das nossas emoções. O nosso convite essa semana é para que você revisite as suas tradições familiares, questione aquilo que não faz sentido, que te traz angústia, incômodo ou sensações de desconforto. Questione,
Veja o que cabe em você transformar, incluir ou alterar. Que você revisite as tradições que trazem força, energia, bênção, movimento para o mais. Potencialize e continue agindo e tendo essas tradições. E se você quiser, crie novas tradições. Então bora lá, papel e caneta na mão, vamos criar novas tradições familiares. Uai, Thaís, como que a gente cria? Simples. Quando nós principalmente os tarefeiros, nós fazemos o evangelho no lar todo o domingo, em média das 17 às 18 horas, a nossa dirigente, Doroteia Ruiz, nos manda. Isso é um padrão que nós temos coletivo de fazermos o evangelho, de nos conectarmos, de fortalecermos o nosso campo eletromagnético, físico, mental, espiritual e estarmos em sintonia com a nossa casa. Isso é um momento, na minha casa é uma tradição. A gente já fazer o evangelho no lar, aquele momento a gente se reúne, salvo alguma exceção, se não estivermos juntos, viajando ou qualquer outra questão. Então, criem hábitos, pelo menos uma vez na semana, vamos fazer uma refeição juntos, vamos trocar e falar o que de positivo aconteceu essa semana, vamos fazer um pote da gratidão, o que nós somos gratos dentro dessa família, dentro desse sistema, pelo que aconteceu essa semana. Ah, Thaís, durante a semana não dá. Faça o pote da gratidão do mês, faça o pote da gratidão do trimestre, do semestre ou do ano, mas faça, entendeu? Coloque a mão na massa, crie novas tradições de elogiar. Olhe para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, valorize pequenos passos, pequenas ações, abençoe, crie o hábito de abençoar os seus familiares, abençoar o seu dia. Crie hábitos e tradições positivas. Está em suas mãos aplicar e realizar essas ações. Olha quantas coisas que podem ser feitas. Vocês sabiam que quando a gente faz um alimento, nós estamos fazendo um ritual? Nós estamos fazendo uma manipulação de energia? Porque o alimento, por exemplo, eu vou preparar um macarrão. Eu tenho o tempo de cozinhar a massa, de preparar o molho, de escolher o recheio. Isso é um ritual que eu posso colocar a minha boa energia, a minha boa intenção, ou o contrário. Putz, vou lá cozinhar de novo, vou lá fazer assim. Como que tá as suas tradições alimentares, a sua nutrição física e mental? Será que você se dá conta? Que você faça essas reflexões durante essa semana. E se fez você faz sentido, compartilhe aqui com a gente que na próxima semana a gente vai começar com um novo tema, bem polêmico, a pedido da nossa dirigente. Então se prepara, coloque em prática os aprendizados dessa semana e se abra um novo. Crie, transforme e aplique. E seja você o criador de novas tradições abençoadas e que abençoam a sua vida no hoje, no agora e também no amanhã. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.